execuções da obra do novo PAC Saúde. Meu nome é Vanessa Rodrigues e estamos aqui no Ministério da Saúde para passar as principais informações e tirar as dúvidas aqui ao vivo. Por isso, você que está aqui com a gente, eu já peço, se identifique aí da onde que você é, qual o seu estado, seu município. A sua obra, a sua região aí tem obra do PAC? Quais são as suas principais dificuldades? Nós estamos aqui ao vivo para tirar suas dúvidas. E se você conhece alguém ou alguma região que ainda não entrou, convide lá para que nós estejamos aqui para tirar as principais dúvidas, tanto da tua região, quanto a região também daquelas pessoas que estão com as obras do PAC em execução. E estão aqui com a gente também nessa live o assessor da Secretaria Executiva, Felipe Silva, a diretora do programa da Secretaria Executiva, Amanda Rodrigues, e o diretor do Fundo Nacional de Saúde, Dárcio Guedes Júnior. E eu queria agora passar a palavra para o Felipe, para suas considerações iniciais. Olá, Vanessa. Bom dia, internautas. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa live para a gente tirar algumas dúvidas e passar alguns informes importantes para a boa execução do PAC, né, dessas novas obras do PAC Saúde. A gente sabe que o SUS está passando por um momento de transformação e o Ministério da Saúde é o principal indutor dessa transformação com diversas obras. Vou ter que começar a passar para a gente algumas informações. O nosso novo PAC, né, tem como objetivo um investimento de 31,5 bilhões de reais. Eu acho que dentro da história do SUS, que completou esse ano, né, 24 anos, eu acho que talvez esse seja um momento histórico de investimento no SUS, e a quantidade de obras que esse governo vai fazer em comparação com os governos anteriores são 14 vezes mais, né? Da gestão do ministro Nízia, gestão do presidente Lula, vai fazer 3.426 obras, né, em comparação ao período anterior, que foram apenas 241. Então, acho que é um salto de universalização, de atendimento, de oferecimento, né, de mais saúde para a população brasileira, nunca antes visto na história desse país. Bom, já começando aqui, uma das principais notícias, né, que a gente tem aqui é a construção de 200 CAPs. A gente tem visto que a saúde mental hoje é uma demanda enorme da sociedade brasileira. Atendendo a essa necessidade de atuação, o Ministério se propôs a construir esses 200 CAPs, que está espalhado por diversas regiões. Antes de passar aqui, comentar aqui também, reforçar, pedir para as pessoas se identificarem no chat, mandarem sua pergunta. Nós estamos aqui exatamente para tirar as dúvidas das pessoas, passar algumas informações. Bom, UBS. A nossa meta é construir 3.000 UBS, Amanda. Nessa primeira seleção, já foram selecionadas 1.800 UBSs e, provavelmente, no próximo ano vai ter uma segunda rodada de seleção, contemplando aí os novos prefeitos, as novas prefeitas, mais 1.200 UBSs. E a gente tem uma notícia boa sobre isso aqui, viu, Amanda? Provavelmente amanhã, Dácio, vamos lançar o Porte 4, né, o novo modelo de assistência. É um salto bem grande em comparação ao Porte 3, então todo mundo que está nos assistindo, se tiver aí na sua cidade um Porte 4, fiquem atentos às redes do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional da Saúde, que em breve teremos notícias sobre esse novo modelo de UBS que vai estar sendo lançado. Bom, uma coisa importante, né, hoje, inclusive, a ministra estará, salvo engano, em Sorocaba, em São Paulo, fazendo a última entrega deste ano de ambulâncias do SAMU. No governo anterior, né, 4 anos atrás, a gente comprou 1.979 ambulâncias, né? Essa gestão está comprando 4.280 e isso, né, durante os 4 anos. Esse ano, hoje, a ministra vai estar entregando a última leva de ambulâncias. E vamos comprar 400 novas U11. E aqui a gente também tem uma notícia boa, viu, Dácio? Fechamos o contrato já. A previsão é que, final de março, a gente já tenha entregue a primeira remessa de unidades odontológicas móveis. Isso também é um marco, sobretudo neste ano, né, que o Brasil Sorridente completou 20 anos de programa. Então, a gente vai estar ofertando aí para a população brasileira mais acesso à odontologia, a cuidar da sua saúde bucal, que a gente sabe que é uma pauta muito importante nesse país. E a unidade odontológica móvel vai fazer o quê, né? Vai levar o especialista, aquela pessoa mais longe do seu centro, né? E vai atender aquelas que realmente mais precisam. Então, acho que é um salto enorme de qualidade de atendimento.
Bom, vou passar aqui agora para o Darcio, ele vai explicar algumas questões que a gente tem visto, muito dúvidas sobre a execução do fundo a fundo, a questão da superação da etapa preparatória, quando que essa pessoa vai poder receber o dinheiro para começar a sua obra. Está contigo, Darcio. Olá, bom dia Felipe, bom dia Amanda, o pessoal que está nos assistindo aí, está conectado aqui conosco. Acho que é importante a gente falar do novo PAC, né, que é o grande programa de investimentos do governo federal, especialmente que já tem aqui na saúde uma série de estratégias que estão sendo colocadas, como o Felipe colocou, não só as UBSs, as UONs, os SAMUs, as maternidades, todas essas estratégias que têm chegado aí a cada um dos nossos municípios. Quando a gente fala das transferências aqui para o novo PAC, a gente está falando em especial das transferências fundo a fundo, que elas têm um regramento próprio e elas têm etapas que são muito bem definidas, né? A primeira delas, aí, como a gente está colocando, né, que aí é executando os recursos fundo a fundo, a primeira etapa que a gente chama de ação preparatória. O que é essa ação preparatória? São exatamente os documentos que são necessários, né, e alguns passos que são importantes que o município possa atuar para poder receber esse recurso, né? Depois a gente passa para a parte de início dessa execução, né, e aí até chegar ao final desse primeiro processo aí. Então, a gente está falando aí, né, o que é? Etapa preparatória, habilitação da proposta em portaria específica da ministra, onde já é o autorizo do Ministério da Saúde para que possa ser iniciado esse processo, vamos dizer assim, burocrático no município, de tentar fazer a licitação, de fazer a divisa local. A gente vai passar aqui cada um dos slides especificando isso, né? E a partir de que esses documentos forem atendidos, a gente consegue fazer aqui a primeira transferência, e nesse caso, se tratando de obras fundo a fundo, a transferência ela é feita em parcela única, e isso com certeza agiliza e orienta aí as construtoras nos municípios a fazer isso com maior agilidade, né? Gente, qual é o prazo para poder fazer isso? Um prazo de 270 dias, esse é um prazo que está regido lá pela portaria 381. É importante dizer que esse é um prazo até 270 dias, mas a gente não precisa esperar esse prazo todo. Nós temos feito muito contato aí com os municípios, Felipe e Amanda, e a gente tem visto um movimento já dos municípios. Só para a gente ter noção, ontem mesmo a gente pagou 23 novas UBSs do PAC, que já conseguiram atingir essa primeira etapa preparatória, né? A segunda etapa que a gente fala aí, a partir do momento do vencimento da ação preparatória, é o início da execução da obra, que após a transferência do recurso, né, informação de 30% dessa obra, e ele tem condição de fazer isso. E qual o prazo para isso? 90 dias. Né, isso aí como está lá na portaria 381. A outra etapa é a parte já de final da obra, de execução e conclusão, né, que ele precisa informar também, depois dos 30% da obra, ou a conclusão dessa obra, e ele tem 270 dias. Então, observem aí que a gente tem prazos definidos para que isso aconteça. Entretanto, nós não precisamos esperar todos esses prazos. Se o município já conseguiu vencer essa primeira etapa da fase preparatória, do processo licitatório, da placa da obra, né, só é mandar essas informações aqui para o Ministério, que é a Secretaria Finalística que cuida desse programa, seja ela SAP, seja SAI, seja SVSA, ela vai analisar essa documentação que você está encaminhando e, consequentemente, vai enviar ao Fundo Nacional de Saúde para que seja realizado esse pagamento, né? E a última informação que precisa ser colocada é a informação da entrada em funcionamento. Após a execução de 100% da obra, é muito importante isso, gente. Por quê? Porque isso habilita o município, no caso das unidades que têm custeio, que elas possam está informando ao Ministério, como está sendo colocado aí no slide, né? Informação sobre a data de início de funcionamento e o seu número de registro no CNES, que é o nosso Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Para isso, também tem um prazo limite de 90 dias. Né? A gente quer falar aqui um pouco sobre esses documentos, que são documentos necessários para a superação da etapa preparatória. Está aparecendo até um QR Code, aí você pode baixar aí, porque tem informações detalhadas. A primeira delas é a aprovação do projeto na Vigilância Sanitária Local. Né? Recentemente, nós fizemos uma aprovação na Anvisa, né, Felipe, que facilita e deixa com que o município faça essa avaliação do ponto de vista simplificado no município. É importante que tenha essa aprovação da Anvisa local. A ordem de início de serviço, que é aquele autorizo de que vou começar a obra, normalmente acompanhada, né, da RT, do profissional de engenharia que está cuidando dessa obra lá. As informações sobre a execução, como os responsáveis técnicos, quem é o fiscal da obra, quem é que vai acompanhar isso, né, a placa da obra falando sobre o modelo, falando da obra, mas aí é importante, gente, a gente tem observado muitos municípios não têm seguido o modelo do novo PAC.
Aliás, tem muitos municípios, viu, Felipe, que têm ficado em diligência por conta dessa questão, que é uma coisa que deveria ser simples, mas muitos municípios não estão colocando lá o símbolo do governo federal, o símbolo do novo PAC, como é que está sendo estabelecido na própria portaria, né? E, por último, e não menos importante, o documento de posse do terreno. Esse documento ele pode ser a CRT, ele pode ser outros documentos que podem ser substituídos pela CRT, e aí basta você clicar lá no QR Code que você vai ter isso de forma muito detalhada. Todas essas informações elas fazem parte da portaria 381, que também está na portaria de consolidação número 6. Okay? Continua nessa parte das dificuldades aqui, ou você quer falar? Amanda? Então vamos lá, doutora Amanda. Bom dia, Dácio. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela internet. Eu queria começar dizendo para vocês que as obras do PAC são extremamente importantes para o Ministério da Saúde e para o governo como um todo. Dá para perceber pela quantidade de recursos que está envolvido nessas obras, mas a nossa finalidade efetiva é entregar essas obras à população. Por isso que nós estamos reunindo muitos recursos, né, para que isso possa acontecer. E um desses recursos, de forma pioneira, é fazer aqui dentro do Ministério da Saúde um departamento de assistência técnica para o PAC, para poder ajudar os municípios a superar as dificuldades da ação preparatória. É importante ressaltar que vocês observem os prazos, e um recado assim muito claro para os municípios é que até dia 15 de abril do ano que vem, dia 15 de abril de 2016, quem não conseguir, porventura, suprir as etapas preparatórias, vai ter esse recurso remanejado para outro município que tem interesse de executar as obras do PAC. É importante também agradecer e ressaltar a participação do CONAS, do CONASENS e da Anvisa, que está fazendo um fast track, né, para facilitar na aprovação das visas locais, né? Então, aproximadamente 60% dos investimentos do novo PAC da Saúde, cerca de 18,5 bilhões, corresponde a obras que serão executadas por municípios e estados. Isso significa dizer que nós, governo federal, já fizemos a nossa parte quando recebemos as propostas de vocês, selecionamos, né, as obras do PAC, agora vocês têm que fazer o trabalho de vocês. E, historicamente, sabemos que os municípios e estados enfrentam diversos empecilhos quando da execução dessas obras, e por isso a nossa preocupação, por isso a gente está aqui em dezembro, tirando o diretor do fundo, que está completamente assoberbado, com vários compromissos, para estar aqui dialogando com vocês e ajudando a superar essas dificuldades das fases preparatórias, que é a dificuldade na elaboração de bons projetos, a demora na obtenção das licenças e autorizações e a dificuldade em licitar, né? Por isso que nós estamos prestando todo um apoio, né, uma estratégia de apoio para essas etapas preparatórias, e então o Ministério da Saúde está disponibilizando projetos referenciais de arquitetura e engenharia das unidades de saúde, está ofertando também um kit de licitação, trabalhou num fast tracking com a vigilância sanitária para que vocês possam adiantar esse passo nas visas locais, né? E a gente tem um novo programa mínimo de necessidades básicas de arquitetura para a UBS. Caso vocês não queiram utilizar os projetos que o Ministério oferece, a gente tem para vocês um checklist com as necessidades mínimas, as necessidades básicas para as UBS, para que vocês utilizem os projetos que vocês, porventura, tenham no município de vocês. Então, os projetos referências, eles têm algumas premissas, que são de sustentabilidade, eficiência e segurança. É importante que, no momento que o município decida utilizar um projeto próprio, ele atente, né, para as questões de sustentabilidade, que são conhecidas, que são ventilação, iluminação natural, sempre que possível, estratégia de uso racional de água e reuso, instalações e equipamentos de baixo consumo energético e preparado para instalações dos painéis fotovoltaicos, que é uma realidade nacional e mundial, sistema construtivo enxuto, né, com baixa emissão de carbono e uso de tintas ecológicas. No quesito eficiência, é importante que a gente tenha um conceito de obra modular racional, minimizando desperdícios, especificações de materiais com qualidade para diminuir manutenção e reparo e substituições, e projetos que sejam desenvolvidos em BIM, né, para maior confiabilidade.
As unidades básicas de saúde, né? As nossas queridas UBSs, a gente tem a de porte 1 a 4, na atenção primária à saúde, é a principal porta de entrada do SUS, e é o centro de comunicação com toda a rede de atenção. Então, a gente já entregou, Felipe, o projeto 4? Saiu, Amanda, vai sair amanhã. Então, amanhã a gente já conclui esse ciclo, disponibilizando de 1 ao 4, fica faltando o projeto 5, Isso, que em seguida, né, nós vamos entregar. Então, vocês estão bem municiados desses projetos aqui por parte do Ministério, mas é importante ressaltar que, caso vocês queiram utilizar um projeto base do município, atendendo ao checklist, atendendo às orientações do Ministério, vocês podem ficar à vontade. O importante é vencer as etapas preparatórias para que o nosso fundo possa começar a trabalhar, mandando os recursos para que vocês acelerem essas obras. Então, como eu falei para vocês, a gente está oferecendo um kit licitação que vem desde o estudo técnico preliminar, matrizes de risco, termo de referência, minuta de contrato, minuta de edital, documentos acessórios. Vocês conseguem, através do QR Code, baixar, mas também no site do Ministério, vocês conseguem também baixar todo esse material, e aí é para vocês perceberem que a gente tem uma equipe técnica aqui trabalhando, elaborando todos esses materiais para facilitar, né, para que vocês possam vencer essas etapas preparatórias. Se vocês me perguntarem, isso é obrigação do Ministério, Felipe? Não, não é obrigação do Ministério, mas, como eu falei aqui no começo da minha fala, as obras do PAC são obras caras, são obras importantes para a população. O Ministério da Saúde, o governo Lula, quer entregar essas obras o mais rápido possível para que a população possa se servir desses novos equipamentos. Então, para isso, a gente está aqui se esforçando e reunindo uma grande área técnica para auxiliar os municípios, pegar mesmo na mão dos municípios, para que vocês possam vencer essas etapas preparatórias. Inclusive, Amanda, em breve a gente vai estar disponibilizando também o kit de licitação para CAPES e Policlínica. Pois é, então, gente, não tem desculpa, né? Vamos correr com essa fase preparatória para que, quando a gente chegar ali no dia 15 de abril de 2026, a gente não precise remanejar nenhum recurso. Também, como eu falei para vocês, o fast track nas vigilâncias sanitárias locais, né? A gente fez um trabalho com a Anvisa, com o apoio do CONAS, com o apoio do CONASENS, para que, quando vocês submetam esses processos na Anvisa local, para ter a certidão da vigilância sanitária, esses processos já têm uma pré-aprovação e seja um processo mais rápido, para que também, mais uma vez, a gente consiga acelerar essa fase preparatória. Então, o que seria o programa de necessidades das UBSs, né? O que é? São normas que estabelecem padrões mínimos, áreas e quantidade de ambientes essenciais para unidades básicas de saúde, conforme o porte 1 a 5, para orientar o recebimento de recursos federais. E por quê, né? Por que obedecem a essas normas? O programa mínimo estava desatualizado desde 2017, em desconformidade com as políticas de atenção básica e com as normas sanitárias da Anvisa. E quais são os destaques? É maior foco no conforto e acessibilidade do usuário, da equipe, valorização da telesaúde, novos ambientes, salas de práticas coletivas, sala lilás, sala de amamentação e sala de emuta. Então, basicamente, são atualizações, são modernizações que acontecem nas instalações, em todas as instalações, mas, sobretudo, nas instalações de saúde, para se adequar às novas regras, às novas práticas, né, para que a gente possa ter novos equipamentos, mas equipamentos também modernos, que dialoguem com os novos programas do Ministério da Saúde. Então, os nossos canais de comunicação, para quem tem alguma dúvida, a gente tem um e-mail que chama novopac@saude.gov.br. A gente também tem uma ferramenta, né, de telefone, de WhatsApp, que é o 613315-2223. A gente pode falar com vocês em grupos de WhatsApp, no FAQ, respondendo às demandas. O fundo está sempre à disposição também. Eu sei que tem uma equipe técnica lá que está sempre suprindo os municípios e os estados, todos os entes, de informação. Então, eu queria atentar mais uma vez para vocês do prazo, né, o prazo de até 15 de abril de 2025, para vocês estarem com essas etapas preparatórias vencidas. Queria dizer para vocês da importância de acessar o Sismob, atualizar o Sismob com informações. É pelo Sismob que a gente se comunica com cada município,
com cada estado, que a gente consegue ver aqui no Ministério o status de cada obra e também o nível de interesse que vocês têm nas obras do PAC. Então, é importante que vocês acessem o sistema e atualizem as informações. E é importante que vocês estejam em diálogo permanente com o Ministério da Saúde, já que nós estamos preparando todo esse corpo técnico, né, vários canais de comunicação, para que vocês não paralisem as etapas preparatórias, não paralisem essas obras, porque a intenção do Ministério da Saúde, do governo, da ministra Nise, de toda a equipe, é que essas obras sejam efetivamente entregues de forma muito rápida à população, para que logo, em breve, a gente esteja vendo esse equipamento sendo utilizado por toda a população brasileira. Obrigado, Amanda. Bom, eu acho que o Dácio quer falar alguns números aqui, Dácio, como é que está? A gente estava fazendo uma avaliação aqui, né, Felipe? Nós fizemos um levantamento junto aos municípios, com o pessoal da SAPS, sobre a realidade de alguns municípios. E tem algumas coisas que nos chamaram a atenção, Felipe. Por exemplo, mudança de endereço, né? No primeiro momento foi foi aprovado um projeto para determinado local, mas se entendeu que aquele local possivelmente não tem o terreno, ou de fato existe essa demanda, existe essa possibilidade de fazer isso por meio da portaria 381. Como a Amanda colocou, a gente está estabelecendo um prazo aqui, que é um prazo para que a etapa preparatória seja cumprida. Então, assim, especialmente nos municípios que já tiveram processo de reeleição, né, dos seus prefeitos, não há por que esperar a mudança do exercício. Então, vocês já podem começar a fazer todos esses processos. A gente está aqui ofertando para os municípios um kit de licitação para facilitar. A gente já identificou que a maior parte dessas licitações é feita por meio de concorrência, então existe um rito a ser cumprido em relação a isso. Então, assim, todas essas etapas que são preparatórias mesmo, como colocado na fase aí do Sismob, já podem ser iniciadas, né? Então, o que a gente está observando é que um município que tem já os pressupostos estabelecidos para dar continuidade não tem por que esperar o início do ano que vem, né, 2025, para começar a fazer esses proclames aí. Por que isso é importante, gente? Porque a gente já está com recurso garantido, já está com a dotação aqui preparada do novo PAC para poder dar andamento nessas obras. Então, o que está chegando ao Fundo Nacional de Saúde, atendidos esses condicionantes da portaria, tem sido feito o pagamento de forma imediata. Então, fica aí o aviso aos municípios, né, especialmente aqueles que estão aí construindo UBS, que é o nosso maior número. A gente está falando aí de 3.000 novas UBS, né, espalhadas pelo todo o país, e a gente sabe que isso é para garantir assistência, de fato, a garantir o acesso a toda a nossa sociedade. Não, muito bom, Dácio. Tem até um município aqui que fez uma pergunta, é de Santa Catarina, estou tentando... Camila Guimarães, né, fazer até um agradecimento aqui pela participação. Ela perguntou o seguinte: o município de Capivari de Baixo, de Santa Catarina, já licitou, já superou a etapa, estamos aguardando o pagamento. Quando sai? Ótima pergunta. A gente como chama o município? Capivari de Baixo. Acho que eu já até estive nesse município. A gente vai verificar com o pessoal da SAPS, né, se tiver já tudo resolvido, tiver sido feito o parecer de aprovação, a gente consegue fazer esse pagamento ainda essa semana. Até falar, viu, Camilo, você que se manifestou aí, pode entrar em contato com a gente também pelo nosso e-mail aqui ou pelo nosso telefone. Caso isso ainda não tenha ocorrido, a gente já vai sair da live aqui, já procurar ver o registro aqui e já mandar esse recurso para vocês o mais rápido possível. Fazer uns agradecimentos aqui também antes, né? A Casa Civil, que tem nos guiado nesse processo, que é a principal responsável pelas ações do novo PAC, e tem nos dado várias orientações. Reforçar o agradecimento que a Amanda fez aqui na fala dela ao CONAS, ao CONASEMS e à Anvisa, por todo o esforço que tem dado para a gente poder ter uma maior celeridade dessa aprovação. Vi que aqui tem algumas dúvidas também sobre essa questão da visa local. É importante que os projetos sejam validados pelas visas locais. Só que com o Fast Track, o que é isso? A gente conseguiu uma homologação do CONAS, CONASEMS e Anvisa e Ministério da Saúde, que são as maiores autoridades sanitárias do país, para que utilizem o artigo 5º da RDC 51, que prevê uma análise célere do processo, né, do projeto arquitetônico. Isso significa o quê? Em termos simples, assim, as condições sanitárias do projeto já estão adequadas, já estão ok. O que a Visa Local tem que fazer é ver como esse projeto está se adequando ao terreno, questão de muro, passeio, de fundação, né?
com relação às instalações sanitárias, já há toda essa certificação feita por esses entes, e isso faz com que nós tenhamos maior celeridade. Olha, para você ver como, desculpa, Felipe, Vai, para você ver vai. como é que a coisa é rápida, né? O pessoal aqui já lá no fundo está acompanhando a live e aí fala assim, ó, essa de Capivari de Baixo, já solicitei ontem a emissão da ficha de pagamento. Então a gente vai ter essa informação aí possivelmente nos próximos dias do pagamento dessa UBS. Só demonstra o interesse, né, Dácio, do Ministério de que a gente possa pagar todas essas obras em tempo recorde para que os entes possam executar. Então, só corrobora com todo o nosso trabalho. Muito bom. Ok. Muito bom, viu, Dácio? Camila Guimarães, que é aqui de Capivari de Baixo, que fez essa pergunta. Uma outra pergunta que apareceu aqui, Amanda, Cris Ananias, a Cris não falou de qual cidade que é, ela está perguntando o seguinte, onde ela encontra o kit de licitação? Segundo eles não vão conseguir superar a etapa até o fim de janeiro. Aí eu até aproveito para perguntar a Cris, por que você não vai conseguir superar? Se precisar de alguma ajuda, tá aí as nossas números de comunicação, entre em contato se a gente puder ajudar, conte com a gente. Mas aí, Amanda, onde é que ela encontra o kit de licitação? Então, o kit de licitação está no site do Ministério da Saúde e você pode entrar em contato com a gente pelo aqui, ó, novopac@saude.gov.br, pelo telefone, pelos grupos de WhatsApp, e a gente manda isso para vocês rapidinho. É só acessar nossas redes que vocês encontram todas as instruções para fazerem as fases preparatórias das obras do PAC. Beleza. Dácio, uma outra pergunta que apareceu aqui. Portal Dia a Dia. Ele é do Conselho Local de Saúde de Itapera, Florianópolis, Santa Catarina. A gente está com uma boa participação de Santa Catarina aqui hoje, né? Pergunta no PAC inclui reforma e ampliação ou só construção de nova unidade de saúde? No PAC Seleções foi previsto só construção de novas unidades de saúde. Aí eu queria até aproveitar, Felipe, esse espaço aqui, a audiência que a gente está tendo, para falar do nosso processo de retomada de obras, né? Sim. Existe aí, foi feito um chamamento no ano passado, em função do Pacto Nacional de Retomada de Obras, tanto da saúde quanto da educação, e nós identificamos 5.573 obras que estavam, nesse momento, ainda inacabadas ou sem informação aqui no Ministério. A primeira novidade é que a gente teve uma resposta muito boa dos municípios, né? Mais de 3.800 municípios se posicionaram em relação a esse levantamento, e a gente teve recentemente a publicação de uma portaria que já trouxeram de volta ou a legalidade do ponto de vista da transferência ou do ponto de vista da retomada de obra, 1.000 novas obras. Então, esse é um processo que vai ser continuado aqui dentro do Ministério até que a gente consiga terminar com toda e qualquer obra que esteja no seu município aí inacabada. Então, é muito importante estar atento aqui aos canais do Ministério, ao portal do Fundo Nacional de Saúde também, que também tem todas essas informações, para que a gente possa fazer com que não haja nenhuma unidade de saúde no seu território aí, que você tenha aquela placa enferrujada, aquele mato alto. Isso não é a realidade que a gente pode dar, que a gente precisa enfrentar para fazer com que isso esteja entregue à sociedade o quanto antes. Dácio, o termo, salvo me engano, o termo de TRR, né, já foi disponibilizado e tem um prazo para assinatura desse termo. Exatamente. O termo de repactuação, né, e reativação, ele já foi disponibilizado, né, são 203 termos para quem precisa fazer a retomada dessas obras aí. O prazo é até o final desse mês, se eu não me engano, até o dia 2 de janeiro, se eu não me engano, né? Perdão, ou 28 de fevereiro, né? A gente vai colocar isso aí nos chats aí para vocês entenderem, mas o que é importante é, os municípios precisam assinar esse termo para que a gente possa dar publicidade. E aí, por exemplo, se o seu município tem recurso ainda a ser recebido pelo Ministério da Saúde, a assinatura desse termo é que vai possibilitar o pagamento desse recurso que ainda está faltando. Então, é importante que a gente consiga vencer essa etapa, até porque a gente vai dar continuidade para outros municípios, né, para poder retomarem as suas obras, mas essa etapa a gente precisa vencer aí no prazo que está sendo estabelecido. Olha só, uma pergunta importante aqui do Adelso Celim, do município de Belo Oriente, Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte, ele quer saber se o valor do primeiro desembolso será o valor total da obra ou será por etapas? Então, como o Dácio bem explicou, o desembolso é por etapas, né? Você recebe 30%. Já foi empenhado uma parte do valor, né, Dácio? Isso. Na parte orçamentária, a gente está fazendo isso de forma
parcial, né, em função exatamente por conta desse processo de mudança, mas o pagamento do fundo a fundo ele é feito de forma integral. Tá? Então, assim, o empenho a gente está fazendo por quê? A gente está tendo muita mudança de gestão, a gente ainda não tem clareza sobre algumas questões que envolvem a decisão do próprio município, mas o pagamento ele é feito de forma integral a partir de vencidas a etapa preparatória. Isso. Bom. Olha só, tem uma questão aqui, foi de Lúcio Barbosa. Não fala o município, Lúcio. Se você puder colocar aí para a gente o município. Ele fala que está tendo com dificuldade de atendimento e diligência de adequação na retomada de obras. Aí, Lúcio, coloca o município para a gente poder verificar qual que é o problema da diligência, ou entre em contato com a gente aí pelos nossos meios de comunicação, que a gente fará questão de poder olhar isso para você, viu? Bom, tem algumas perguntas aqui que eu acho que é importante, que ficou da live anterior, que a gente não respondeu, que é o seguinte: é obrigatório utilizar o projeto referencial disponibilizado pelo Ministério da Saúde? Não, você pode utilizar os projetos do Ministério da Saúde, mas você pode também utilizar os projetos que vocês têm no município ou que, porventura, vocês desejem iniciar. O que é necessário é atentar para as normas do Ministério da Saúde, para que esses projetos sejam executados. Beleza. Bom, reforçando essa questão, tem uma pergunta aqui sobre qual é o prazo para superar a ação preparatória. A gente tem esse prazo, depende, né, de quando sai a portaria. Mas aí tem outra pergunta, antes de responder essa, que é o seguinte: como solicitar a prorrogação de prazo para o cumprimento da ação preparatória, Dácio? Então, essa previsão tem na portaria 381, né? A gente tem esse primeiro prazo de 270 dias, mas a gente precisa entender, gente, que no caso do PAC, né, assim, o PAC tem como tem garantia de orçamento, como tem um monitoramento mais próximo do Ministério da Saúde, é importante que a gente consiga antecipar isso. Né? O que a portaria estabelece? Que você tem 270 dias, mas você pode solicitar uma prorrogação que precisa ser analisada pelo Ministério, né, quanto à sua continuidade ou não. No caso do PAC, se a gente já está com o kit de licitação, se está com todas as questões envolvidas, o terreno já está ok, não tem por que a gente fazer uma prorrogação. Então, nesse momento de avaliação do vencimento dos 270 dias, o Ministério vai avaliar sobre essa necessidade de prorrogar ou não. Okay? Mas a portaria 381 prevê essa possibilidade de prorrogar por mais um igual período de 270 dias, mas a gente precisa ver se isso faz sentido no PAC. Né? Porque a pergunta é, o orçamento está garantido, os projetos estão facilitados aí, a gente está mandando um kit de licitação, todo um arcabouço de ferramentas para poder facilitar a execução por parte do município. Não tem por que o município esperar a execução. E aí é no Sismob, né, que ele faz esse pedido? Você entra no Sismob, lá tem solicitação de prorrogação, isso vai ser submetido aqui às áreas técnicas do Ministério, que vão avaliar a pertinência, né, a oportunidade de fazer essa prorrogação ou não. Tá. Olha essa pergunta da Débora Oliveira, ela é de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Ela fala que está com dificuldade para liberação de licença ambiental, apesar de ter enviado tudo que foi solicitado. O que fazer nesse caso? A questão da licença ambiental é uma questão de interlocução local, né? Então, se a licença você está tirando no próprio município, no estado, eu aconselho que vocês se dirijam até o órgão licenciador e dialoguem mais próximo com esse órgão, conversem e encontrem um caminho para que seja sanado, dada a importância da obra, dada a importância do PAC para o município de vocês. Mas aí é uma questão que vocês têm que agir assim localmente, né? Sim. E qualquer dúvida, né, que é qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente também, né? Sim, podem entrar em contato conosco, mas é importante que os municípios eles tomem de conta do PAC como sendo um filho deles agora, né? A gente está dando todo o subsídio, mas vocês precisam correr atrás do licenciamento, né, nos órgãos aí locais também, e conversar, dialogar mais de perto para saber se tem algum ajuste a ser feito, se tem algo que o Ministério tenha que ajustar, ou se é o ente, para que a gente consiga vencer essas etapas. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Marcelo José Olivato, bom dia, eu não falo a cidade, mas assim, bom dia. Encontra a documentação da vigilância sanitária, Fast Track onde? Marcelo, você pode entrar no nosso portal Novo PAC Saúde, vai em projetos arquitetônicos e dentro dos projetos, em cada aba,
em cada projeto vai ter essa homologação da Anvisa para você poder passar junto com a Anvisa local, beleza? Tem aqui, tem o QR Code aqui, né? Tem o QR Code aqui, ó, a gente acabou de colocar aí. Acho que a forma mais fácil, Felipe, entra no seu buscador e coloca aqui Novo PAC Saúde. Você vai encontrar todas essas informações. Tem não só, a gente fez um site específico para isso, como no Fundo Nacional de Saúde também tem um canal lá tratando todas dessas questões. É muito importante que tudo que a gente está produzindo aqui, ele esteja lá. Além disso, gente, a gente tem as lives que estão sendo realizadas, os grupos de WhatsApp. Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão, pode contar com o Ministério da Saúde para poder atuar nessas dúvidas aí e tentar fazer com que isso seja mais tranquilo para vocês aí nos municípios. Não, maravilha, Dácio, Amanda, agradecer aqui, vou passar para a Vanessa. Queria agradecer a participação de todos, doutor Dácio, Felipe, Amanda, e só queria reforçar que todas as informações passadas aqui estão no site do Ministério da Saúde, do Novo PAC, e você também pode entrar em contato pelos nossos canais, o WhatsApp e o nosso e-mail. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria só falar uma coisinha antes, para terminar, sobre essa importância. Você que ainda está aqui com a gente, tem alguma dúvida? A gente não conseguiu tirar aqui? Deixa aqui escrito, a gente entra em contato depois. O que é importante aqui é que você saia com suas dúvidas esclarecidas, que você tenha acesso a todo o processo de execução dessa nova obra do PAC. Muito obrigada pela presença de todos e tenham todos um bom dia.